viu? Levanta a mão. Quem já tinha visto falar? Tem alguns ali, pastor. Vamos então receber o servo de Deus, pastor Fernando, com palmas, cantar Jesus, irmão. A paz do Senhor a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos a esse lugar. É o melhor lugar da terra. Porque aqui nós sentimos a presença do Senhor. Não é? Espero, irmãos, não cansá-los, mas deixá-los através da palavra todos satisfeitos. Não é? Porque a palavra ela dá vida e vida abundante. Isaías capítulo 6. Abra a Bíblia, Isaías capítulo 6. Depois nós vamos ler também Lucas capítulo 22. Mas primeiro Isaías, depois Lucas capítulo 6, versículo 5 do profeta Isaías. Gostaria, irmãos, imensamente que você fosse abençoado. Eu desejo que você saia daqui satisfeito. Se você não descobriu o amor de Deus, o amor que desce do céu, e não podes ainda dizer o que a nossa querida irmã cantou aqui: ó, porque Jesus me ama. Eu mesmo não posso te explicar, mas Ele te chama também e Ele deseja te salvar. Versículo de número 5 diz: eu disse ao profeta Isaías, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Lucas capítulo 22, versículo de número 31 e 32, lemos assim: quem não achou, fica ouvindo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Feche os olhos, esquece daquilo que você deixou para trás. Quem está doente, sentindo dores aqui, se possível, coloca a mão onde está doente. E Jesus vai te curar agora, porque eu sei que tem alguém sentindo dor aqui. Jesus vai tirar a dor para você ouvir a palavra em paz. Pai querido e santo, eu repreendo esse mal no teu nome. Sim, meu Deus, sai enfermidade, toda dor vai embora, toda perturbação maligna sai em nome de Jesus. Toda enfermidade que essa irmã, esse irmão vem sofrendo há muito tempo, Senhor, sara agora, aleluia, pois Ele quer ouvir tua palavra em paz, sem dor e sem esse tormento na sua vida. Pai, eu creio em ti, creio na tua palavra, no teu amor e na tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem sentados, irmãos, e vamos para a bendita palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos vieram de cidades longe, distantes daqui, e eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Eu creio que vocês não vieram aqui por causa de mim, mas porque aqui é pregada a bendita palavra de Deus. Ver homens e mulheres, pessoas, a gente vê em todo lugar, né? Tem por aí, igreja tem em todo lugar tem alguém pregando, mas os irmãos acharam por bem vir aqui ouvir dos meus lábios a bendita palavra nesta noite. Eu não posso dizer, eu não quero decepcioná-los, como eu ouço às vezes alguém dizer, não, porque se eu estou pregando a palavra de Deus, ela não
decepciona. Ela simplesmente faz o que já foi lido aqui no início do culto. A Esther mencionou agora, né? Ela tem três, o Espírito Santo, quando vier, tem três funções. Primeiro, convencer o homem. Segundo, mostrar para ele a justiça de Deus. E terceiro, apontar o juízo final. Você toma essa decisão, você vai subir esses 3 degraus, ou vai ficar no lugar onde está sempre, né? Ele primeiro convence, depois, se você quiser, você tem que se converter. Ele não converte ninguém, ele convence. Coloca isso na tua alma. Ele não converte ninguém. Não vem para cá dizer: Jesus me converte, se você não quer. Ou eu vou me converter, tal dia eu vou me converter. Você não vai se converter nunca. Se você é convencido de que você é pecador, que eu sou pecador, pecadora você é, já fui pecador, sou pecador, ele me convence todo dia dos meus atos errados, eu tenho que me converter. Eu não posso ser um ouvinte que a palavra entra no ouvido e sai no outro e não faz efeito. Eu tenho que tomar esse remédio que ele me oferece, dizendo: Senhor, eu vou tomar o remédio do convencimento que vem do teu Espírito. Eu vou me converter, eu vou tomar vergonha e vou me converter. E aí ele começa agora de mostrar a sua justiça, de mostrar e pedir e exigir que você seja justo, que você ande na verdade, que você ame a verdade, que você pratique a verdade, que você fale a verdade, que você seja um homem verdadeiro. Porque você foi convencido, segunda parte que você teve que fazer foi de converter. Agora você volta ao segundo degrau de novo, que Jesus viu-se da justiça, você pratica a justiça. E o terceiro agora, você fica sabendo: se eu não for justo, se eu for falso, o juízo eterno vai me condenar para o fogo, vai me levar para o fogo eterno. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender a palavra. Hoje de tarde foi lido aqui na reunião de obreiros que a palavra de Deus habite pobremente nos nossos corações. Foi isso? Ricamente nos nossos corações. É igual você jogar semente na terra boa e ela vai nascer e vai produzir fruto. O Senhor não quer gastar tempo comigo e nem com você. Ele quer jogar semente e a semente vai nascer. O nome do Senhor. O homem às vezes demora, irmãos, anos e anos e anos, fica só no convencido, mas não é convertido. Que coisa! E parece que ele se torna um convencido dele. É um convencido. Não tem jeito de dizer, é um convencido. Tem que ser um convencido pelo Espírito Santo e convertido pela sua fé, pela fé que você tem, que o apóstolo Judas chamou isso de santíssima fé. Eu fico muito feliz em ver aqui o irmão Pedro, que eu conhecia, mas nem sabia que o teu nome era Pedro. Pedro, né? E ele lembra dos abraços que eu dei dele uma vez, em Curitiba. E eu chego aqui e encontro ele como obreiro. Eu perguntei se é presbítero, se é pastor, o que você é? Ele falou: eu sou um cooperador. E ele me fez com essa palavra, sou um cooperador, me lembrar, irmãos, do melhor tempo da minha vida. Tempo que eu era cooperador. Recentemente, irmãos, porque eu também nasci no lar cristão, mas eu fui muito rebelde, casado com uma santa mulher como tenho. Meu sogro crente, meus pais crentes, todo mundo crente. Mas eu não queria isso não também. Eu queria ser crente assim, nominativo, ir na igreja lá uma vez por outra, santa ceia para quê? Ouvir pastor para quê? Eu ser pastor um dia? Deus me livre. Eu não preciso disso, eu tenho a minha vida. Eu era um convencido, mas não era convertido. Mas eu sabia o que era pecado e o que não era. Ele me convenceu do pecado. Olha, se você continuar assim, você vai morrer, vai para o inferno. Tem tanta gente convencida, irmãos, e não convertida. Ai, Deus.
nisso nesta noite. Eu estou aqui na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, neste dia 5 de março de 2019. Talvez você nunca mais verá o meu rosto aqui. Talvez você vai esquecer da minha fisionomia e de quem sou. Mas daquele que te convenceu, o Espírito Santo, esse agente divino, minhas irmãs queridas, meus irmãos queridos, que o Senhor deixou nesse mundo maligno. O Espírito Santo vive gemendo nesse mundo, querendo ir embora, querendo ir para o lugar de origem dele, que é o céu. Mas ele não vai, porque tem aqui eu e você. Tem outros que precisam dele, precisam ser convencidos. E o Espírito Santo em toda parte desse planeta Terra, tentando de todas as formas convencer o homem, esperando que o homem e a mulher venham se converter do seu pecado. Se você está aqui pensando que pode se esconder aqui no meio dessa pequena multidão, você está totalmente enganado. O Senhor te descobre aqui dentro, e o Senhor faz você ver o teu pecado nessa noite, e o Senhor perdoará o teu pecado se você deixar Ele realmente trabalhar no teu coração através do teu arrependimento. Só tem um valor, irmãos, que o Senhor aceita de nós para ser perdido, para ser perdoado. Só um valor. Pode você ser o mais rico dessa cidade, o mais milionário desse estado, desse país, pode oferecer toda a sua fortuna, não compra o Senhor. Não. Pode oferecer caminhões, banco cheio de dinheiro, copo, tudo. Pode ser o melhor ofertante, pode ser o pregador, o presbítero, o mais, parece que é o mais querido, o que mais trabalha. Você pode oferecer tudo, o teu ministério, o que você quiser. Se você pegou a troco disso, Ele não vai te perdoar. Mas se você pegar uma moedinha, que muita gente não dá valor e não quer praticar porque o orgulho não deixa, esse valor se chama arrependimento. Quando o homem se arrepende e diz: Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, nada, estou apodrecido pelo pecado, mas o Espírito Santo me convenceu do pecado, eu apresento para ti esta moeda. Abre a mão e apresenta. Ele abre pela fé e diz: Senhor, aqui está arrependimento. Deus quer essa moeda, e em troco do arrependimento Ele te diz: e eu te dou o recibo, perdão. Está perdoada a tua dívida. Daí você canta aí, mano. Oh, porque Jesus me ama. Aí eu canto: já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Ele me caiu no fardo de tristeza. Não começou lá nos nossos dias de criança ou dos nossos pais. Essa história que a Esther acabou de contar para os irmãos, esse testemunho, se deu na década de 38 para 40.
no início da década de 40, que a família dela aceitou Jesus como Salvador. Ela esqueceu de um detalhe: quando o velho avô dela estava conversando com aquele vizinho lá na porta, com aquele visitante, que era o irmão Rodrigues, o irmão Gregório Rodrigues, era um homem da cor do irmão Andon, do irmão Pedro, com um olho só, mas aceitou Jesus. Ele e outros convidando para a inauguração da igrejinha à noite. O filho que tinha sido preso, o primeiro preso da penitenciária pública de Florianópolis, a capital do nosso estado, em 1938, quando ele teve liberdade, ele estava no lado do pai. E quando o homem Gregório começou a falar, convidando para o culto, ele disse: pai, é daqueles que passaram lá na cadeia quando eu estava preso, é o mesmo povo. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, nós temos uma missão sublime, santa e divina, não de viver murmurando e falando contra os outros, massacrando irmãos, matando irmãos, mas de anunciar que Jesus, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ensine as pessoas a subir esses degraus que você vai ser bem-aventurado. Então isso, irmãos, não começou, o pecado começou, você conhece a Bíblia, lá no Éden, e veio vindo o profeta Isaías, que era um homem de Deus, o profeta que mais tempo profetizou, conforme está registrado aqui na palavra do Senhor, um profeta muito usado por Deus. Até o capítulo de número 6 do seu livro, ele vivia dizendo: ai de ti, ai de ti. As profecias dele eram: ai de ti. Era Deus que falava, mas ele não se preocupava com ele. Mas o Senhor disse: eu preciso convencer esse homem. Mas convencer o profeta Isaías, ele não era convertido? Não. Pelo que a palavra está dizendo aqui, não. Ele não era. Quando entrou no capítulo, entra no capítulo 6 do seu livro, aí ele vira a espada para o lado dele. A espada corta ele agora. Antes cortava só os outros, mas agora veio sobre ele. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que quem deve ouvir, que quem deve ser exortado é o ciclano, é a fulana, é o meu vizinho, é o pastor, é o outro, é aquele, e nós não olhamos para a nossa situação, para a nossa desgraça. Mas naquele dia, no ano em que morreu o rei Uzias, ele era aparentado de Uzias, ele tinha muita confiança no rei Uzias, era igual uma muleta para ele, andava apoiado no rei Uzias, e Uzias sempre queria ouvir as profecias do Isaías, porque ele dizia: ai de ti, ai de fulano, ai de ti. Ele não estava entendendo ainda a mensagem que também era para ele. E o Senhor disse: eu tenho que falar claro para ele nessa noite, ou naquele dia. Morreu o rei Uzias, ele ficou sem aquele apoio, e ele viu a visão. A visão que o Senhor mostrou, a visão de Isaías, quando ele viu serafins e anjos voando do templo, serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e começavam a gritar: santo, 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 santo é o Senhor. Isaías começou a olhar aquilo, e a casa parece que ia pegando fogo, o templo, uma visão dele, ia pegando fogo, encheu-se de fumaça, e aquele: santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e aquela voz ecoava. Meus queridos irmãos, o profeta Isaías, o grande profeta, bendito é o nome do Senhor, e clamavam uns para os outros,
dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, cale-se um pouquinho e pense: se isso acontecesse aqui agora, não vai acontecer, porque o Senhor não precisa fazer isso mais. Tem um Espírito Santo que entra dentro da tua casa aí, ó. Aí, essa casa aqui, ó, ele entra aqui dentro para falar comigo. E a casa se encheu da sua. E se nós visse isso agora aqui, o que nós iríamos dizer? O que iríamos pensar? A terra está cheia da sua glória. Hoje, mais do que nunca, a terra está cheia da sua glória. Eu vejo a glória de Deus no rosto da criança quando canta, ou quando fala comigo. Crianças pequenininhas que você apresenta hoje para o Senhor Jesus, amanhã ou depois já correndo no corredor da igreja e dizendo: pastor, 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 eu já nem posso mais pegar no colo, vai crescendo. Outro dia você vai batizar, aquele menino que você apresentou há 14, 15 anos atrás, está batizando nas águas, e você, no outro dia você já está casando eles. Eu vejo a glória de Deus nisso. Eu vejo a glória de Deus no meu irmão. Eu vejo a glória de Deus na minha irmã. Eu vejo a glória de Deus na esperança, aleluia, na esperança da ressurreição, na esperança do arrebatamento. Eu vejo a glória de Deus. O Senhor amando você, o Senhor amando a mim, o Senhor demonstrando a todos nós o seu grande e sublime amor. E nós, como adormecidos, parece que dizemos: Senhor, está todo mundo morrendo, está todo mundo gelado, que culto gelado, não senti nada, Senhor. Você não sente porque não quer, você não sente porque não abre o teu coração, não sente por causa da mágoa que está dentro do teu coração, não sente por causa do ódio que está dentro do teu coração, não sente por causa da murmuração que está no seu coração, mas abre o teu coração para Jesus nessa noite, apresente a moeda do arrependimento, o Senhor vai perdoar o teu pecado e vai te encher da sua glória, e você vai ver a glória do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isaías, irmãos, quando viu esta magnífica visão de Deus, ele tremeu. O limiar do templo tremia, a base tremia, mas lá ele mesmo, no seu daquele estado, estava deitado, dormindo. Ele teve essa visão, o que ele estava fazendo, mas ele abriu a boca, ele tirou da onde estava por tanto tempo escondida uma moeda, ele tirou e confessou. Aleluia. Mas o profeta Isaías, irmão Fernando, aí você fica pensando: eu não, comigo não. Pode acontecer com a irmãzinha, com o jovenzinho. Nós apontamos muito o dedo para os jovens, ela é fraca, ela não consegue, ela tem que passar um tempo fora da comunhão. E você? E você? E eu que somos os grandes? Como é que fica? Pensa nisso agora. Responda para o Senhor. A gente está falando com alguém aqui fora. Você quer revelação da mensagem? Começa a ouvir a revelação agora. Porque o Senhor vai revelar agora. Aleluia. A mão fica aqui. Vai tirar o cobertor de cima de nós. E nós vamos dizer: Senhor Jesus, é hoje tudo ou nada. Nós temos que tomar uma atitude na nossa vida. Aleluia. Então eu disse, Isaías disse: ai de mim. Agora, ai de mim. Ele só dizia ai dos outros.
Ai de mim! Estou perdido. Essa versão minha diz: estou perdido. Se a Bíblia não tivesse o texto e o contexto aqui dessa história, nós íamos pensar: o que aconteceu com Isaías? Qual foi o final dessa história? Mas nós sabemos qual foi o final dessa história. Você não sabe, pastor Diego? O final dessa história foi gloriosa. Foi gloriosa. Sim, irmãos, o Senhor faz a ferida e sara, mas dói. Quando fala assim, o Senhor faz a ferida e sara, nós sempre pensamos na nossa luta, na nossa falta de dinheiro, na nossa tribulação, na nossa, aquilo e outras coisas. O Senhor faz a ferida e sara, irmãos. O Senhor, quando faz a ferida, é sentir a dor do pecado. Você está com uma ferida aberta e diz assim: Senhor, agora tu vai sarar essa ferida. Sara essa ferida, Senhor. Eu não vou prosseguir com essa ferida aberta. Tu sarou e tu vai curar minha ferida. Aleluia. Tu fez e vais curar minha ferida. Tu fez e vais curar minha ferida. Agora Isaías, o Senhor fez a ferida dele. Quando mostrou a visão, fez a ferida. E ele disse: ai, que eu vou perecer. Eu estou perdido. Eu vou morrer. E ele agora confessa: porque sou homem de lábios impuros. É uma coisa feia, né, irmãos? Uma pessoa de lábios impuros, falando coisas chocalhistas, imundícias, sentar na roda dos escarnecedores. Tudo para ele serve, tudo para ele é festa. Não tem ninguém me vendo aqui, eu fico por aqui mesmo. Eu vou passar aqui o dia, vou passar a noite. Irmão, hoje para sentar na roda dos escarnecedores, você pode estar sozinho num quarto fechado. Num quarto fechado, sentado na roda dos escarnecedores, como é que pode? Satanás trabalhou, irmão. Ele não ficou parado. A roda não parou de girar, não. A roda não parou de girar, ela vai girando, ela vai seguindo. As maiores podridões desse mundo entram no quarto fechado e você senta na roda do diabo e roda com ele. Posso continuar pregando, irmãos? Posso continuar falando do Senhor coloca no meu coração? É o nome do Senhor Jesus, porque sou um homem de lábios impuros. Confessou: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando o Senhor faz a ferida, ele se apresenta. Sabe quem é que fez isso? Sabe quem é que está te convencendo? Olha para mim. Ele diz: olha para mim. E eu olho. Quem me convenceu? Eu vi o Senhor dos exércitos. Eu vi o Rei dos reis. Senhor, o que vai ser de mim? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu vou morrer. Quantos profetas que não conhecem o Senhor profetizam sem conhecer o Senhor, revelam todo mundo sem conhecer o Senhor, profetizam para todo mundo sem conhecer o Senhor. Você precisa ter dons de Deus, mas primeiro você precisa ser convertido, nascido de novo, uma nova criatura, uma vida nova. Não pensa você que com a ferida escondida você vai fazer alguma coisa que se tenha proveito no Evangelho, não. Você só vai fazer alguma coisa que tenha proveito e vai trazer lucro para o Evangelho de Cristo
Cristo, a partir do momento que a tua ferida for aberta, e o Senhor sará a tua ferida. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Rei dos Reis, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não costumo mandar os irmãos da glória a Deus e nem aleluia. O Espírito Santo dá essa liberdade hoje para você glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, bendizer o seu nome, propor os seus corações de serem mais crentes. Aleluia, aleluia. E você nunca mais ser o mesmo que está sendo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Noite de salvação, bendita noite de salvação. Glória, glória, glória a Jesus. Então, o Senhor providenciou agora cura para Isaías. Cura com quê? Com fogo. Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, às vezes nós temos costume, se eu tiro, eu não quero ter mais. Mas depois dizemos para o interior: queima ele, o diabo. O diabo já está queimado. O diabo já está queimado. Mas nós temos que repreender esses demônios em nome de Jesus. Com uma boca santa, com uma boca purificada. A boca minha sim precisa ser queimada, para mim poder repreender o diabo, para mim repreender Satanás. A minha boca precisa estar santa. Eu não posso viver ou estar rodando com um povo de impuros lábios e andar expulsando demônios, andar profetizando, andar pregando. Eu tenho que consertar minha vida. Essa ferida precisa ser fechada nessa noite. Isso se você quiser. Por hábito nós temos que dizer: é hoje, é agora. Não. Às vezes vai durar uns dias ainda, mas você ouviu. Então veio a cura. Um dos serafins voou com aquelas asas todas para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz, com pega-brasa. Não sei se os indígenas daqui usam o pega-brasa de madeira ainda, aquela haste de madeira arcada que pegava a brasa. Na minha aldeia, os índios usavam aquela haste de madeira, uma madeira dura, faziam, queimavam na curva, no fogo, e aquela pega-brasa ia lá, pegava a brasa para levar para onde queria. E o anjo, esse serafim, foi na fornalha do Senhor, debaixo do altar onde está sentado o Rei, onde está sentado o Criador, onde está sentado a majestade divina. Que Isaías viu, e ele disse: eu estou perdido, mas é lá embaixo, é lá nos seus pés, é ali naquele depósito que eu vou lá e vou tirar uma brasa e vou queimar a boca dele. E ele trouxe na tenaz uma brasa, e não precisou, eu acho que nem mandar abrir a boca, mas Isaías teve a sua boca, os seus lábios queimados com fogo do altar. Oh, querido irmão, talvez para fazer a ferida não doeu tanto, mas para sarar a ferida dói um pouco. Eu estava num ferreiro outro dia. São experiências que a gente vê, e eu gosto muito de quando Deus me fala, mostrando coisas tão simples. No meu trabalhar com as minhas mãos, pego uma madeira bruta e começo a trabalhar com a minha ferramenta. De repente sai um belo vaso, eu pego na mão e admiro ele, porque sou um artesão e faço isso hoje por gosto. Diz que lindo ficou. Mas você viu como é que era a madeira antes? Era um toco que ninguém dava valor. Se a irmã dizia: não cabe nem na boca do meu fogão, para que eu quero isso? Mas põe isso na mão do artesão para você ver o que vai sair dali.
Precisa ter qualidade essa madeira. Não precisa, não é aquela madeira apodrecida aí do mundo, não, que não quer nada com Deus, mas é uma madeira boa que está jogada ali, que ninguém dá valor. Mas você pega, o Senhor pega e diz: ela é pedra, e dela eu farei uma pedra viva. Como preguei lá em Umuarama nesses dias, eu edificarei, eu sobre esta pedra edificarei a minha denominação. Não, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele que edifica, é Ele que pega você não prestando para nada, não valendo nada, e coloca sobre o altar como pedra viva, e começa a construir esta construção chamada Igreja de Cristo. Não é uma denominação, mas é uma igreja viva, aleluia, construída de pedras vivas. Quando Isaías sentiu o toque, irmãos, então, voltando à minha história do ferreiro, eu estava no ferreiro, e de repente chegou um cidadão que tem um cavalo, e ele disse para o ferreiro, e o meu carro estava até atrapalhando a entrada do cavalo, eu botei um pouquinho por lá. O ferreiro disse: aguarda um pouquinho que eu já vou fazer para você. Eu pensei que ia ferrar o cavalo, pôr ferradura no cavalo, mas não. O cavalo estava com dificuldade, olhem para mim, não deixe o servidor no banheiro, mas olhem para mim. Estava com dificuldade de comer, cria uma carne esponjosa por trás dos dentes do cavalo, e ele não consegue. Os irmãos que têm fazenda, têm gado, cavalo, sabem disso. Quem sabe disso? Aí, ele sabe, cria uma carne esponjosa e precisa o veterinário queimar, cortar aquilo. Então ele levou no ferreiro. Falei: o que o ferreiro vai fazer com isso, meu Deus? E eu fiquei fazendo, olhando. Eles botaram um pedaço de pau na boca do cavalo, amarraram o cabresto aqui atrás, ele ficou com a boca aberta. O ferreiro pegou um punhado de sal, esquentou o ferro no fogo, ficou vermelho em brasa o ferro, e o cavalo com a boca aberta. Ele colocou o sal naquele local ali da carne crescida, daquela carne esponjosa, e pegou o ferro quente, deu um chiaço forte, e ele disse para o rapaz: está pronto, pode ir. E o rapaz perguntou: quanto é que é, seu Paulinho? Ele disse: não é nada não, vai embora. Não é nada não, não custa nada. Deixa ele curar os seus. Entenderam? Não custa nada. Vire comprar, e sem preço e sem dinheiro, pão e vinho, pão e leite, água. Vem. Esse pão e leite não é aquilo que nós precisamos tirar moeda do bolso para comprar, não. Esse pão e leite é a moeda do arrependimento, que para esse mundo não tem valor nenhum, mas diante do Senhor tem um valor glorioso. É a moeda mais valorizada, mais valorosa de toda a terra. Aleluia! Isaías, o Senhor precisava de um Isaías, mas não estava achando Isaías. O Senhor precisa de você, e procure, você não dá oportunidade. Quantos anos, irmãos, eu canto o hino de número 16 da harpa, me dói o coração, porque tem um corinho do hino, um estrofe do hino que diz: os meus melhores dias eu perdi, os meus melhores dias eu joguei fora. O Senhor estava ali com a brasa, mas eu não abria a boca, eu não apresentava moeda. Bendito é o nome do Senhor. E hoje você apresenta essa moeda, e o Senhor vai resolver esse problema que você tem como um problemão escondido ainda. Aí é pior ainda. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Que coisa, Deus. Tocou
perdoados. Tu confessou, a tua iniquidade foi tirada. Mas tão rápido assim, Senhor? Uma cirurgia tão rápida, tanto tempo eu doente, e assim, tu tirou tão rápido, sem pagar nada? Está curada, está curado. E que estou pronto para quê? Espera aí, que eu já vou te dizer o que eu quero de você, o que eu preciso. Eu estou te procurando, eu estou te aguardando. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Diga comigo: e perdoados os teus pecados. Disse: depois disso ouvi a voz do Senhor. O profeta que parece que nunca ouvia a voz do Senhor, ele ouvia só para acusar os outros, só para apontar o dedo contra os outros. Mas agora, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: eu. Não é mais uma boca impura agora, não é um homem mais com seus pensamentos lá na roda dos amigos, não. E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo. E os irmãos, continuando o versículo 6, que eu não quero entrar nesses detalhes por causa do tempo, vocês vão ver. Isaías perguntou: mas até quando, Senhor? Até que a roça seja exterminada. Falando para Israel: enquanto eles estiverem vivos, você vai falar, eles vão se destruir. Se brotar aí 10% e continuar pecando de novo, continue pecando, profetizando para ele a minha palavra. A minha palavra continua. Ele se tornar uma árvore grande, continua profetizando. E se tornar um carvalho, cortar o carvalho e ficar só o topo ali, continua dizendo: a semente do Senhor foi jogada aqui. Só que eles não deram ouvido, mas o topo do carvalho está ali, ó, a marca ficou. Eu disse no início: você pode esquecer do meu semblante, você pode esquecer do som que eu estou falando, a altura, de tudo, você pode esquecer do meu nome, mas dessa palavra você não pode esquecer. Aleluia! A semente está sendo jogada aqui. Eu não vim aqui buscar teu dinheiro, eu não vim aqui pedir oferta, eu vim aqui dizer isso para você. Abre o teu coração, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, porque Ele está aqui. Bendito é o nome do Senhor. No Novo Testamento, irmãos, ali da luta continuou. Jesus veio, se apresentou. Pedro foi um dos chamados, um dos discípulos amados, o amado discípulo do Senhor, que estava ali, não é? Servindo o Senhor, buscando o Senhor, estava ali junto do Senhor. Não tinha como aquele homem dizer: eu não conheço, eu não ouvi, eu não sei. Ele estava ali. Só que o problema dele era muito sério. Era um apóstolo, era um pastor, era um homem de confiança, era um homem sábio, muito afoito, queria sempre tomar a frente, queria sempre estar por perto do mestre. Mas só que o mestre não olhava como eu olho. O mestre sempre dizia alguma coisa para ele, e os irmãos que estavam juntos, os outros discípulos, diziam: mas por que Pedro não toma jeito? O apóstolo João, que era primo, com certeza dizia: a quem puxou ele? Por que ele é assim? Ele diz coisas que não pode cumprir.
Nós sabemos que ele não é assim, mas a palavra vinha do Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Pedro é avisado, capítulo 22, versículo 31 e o 33, assim como Isaías. Pedro precisava, e agora ainda não viviam, olhem para mim, irmãos, as evidências do Espírito. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali, aquele que ressuscitava os mortos, aleluia, aquele que prometia o Consolador quando ele fosse embora. Quer dizer, ele estando ali não precisava do Consolador, ele estava ali. Mas eu vou e vou enviar o meu Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Pedro ouvia tudo isso, mas aqui Jesus teve que falar duramente com ele, porque ele sempre queria estar na frente. Ele era homem para dizer que ia morrer no lugar de Jesus. Ele era homem para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele era homem também para negar o nome do Senhor Jesus vergonhosamente 3 vezes. Ele era um insubordinado. Qual era o problema dele? Qual era o problema desse homem? Jesus disse aqui, no versículo 31 e 32 do capítulo 22 de Lucas: Simão, Simão, era como Jesus chamava Pedro, eis que Satanás te pediu ou reclamou para ti, para vos peneirar como trigo. Satanás te pediu, Pedro, por causa da tua má qualidade, do teu mau comportamento, como se Satanás desse: entregue na minha mão, deixa ele comigo, que eu dou um jeito. Satanás vai dar jeito em quê, irmãos? Mas o Senhor estava ali. O Senhor disse: Satanás te pediu para mim. Jesus não estava mentindo. Ele queria me botar na peneira. Vocês sabem o que é peneira? Bota o feijão na peneira e começa a jogar para cima, fazendo de tudo com feijão, fazendo de tudo, te peneirar como te peneira trigo, e não vai sobrar nada daí, Pedro. Se tu continuar desse jeito, tu vai cair fora da peneira. Tu é só pó, tu é só casca. Deixa ele comigo que eu vou peneirar ele. E Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás talvez tu não saiba, mas ele te pediu a mim para te peneirar como uma peneira. Vou te botar numa peneira e te peneirar. Mas agora Jesus diz uma coisa aqui: mas eu estou esperando a tua decisão. Eu estou esperando a tua decisão, rapaz. Tu estás aqui, guardado aqui, ó, mas toma logo a decisão. Toma logo a decisão. Isso é revelação, meu irmão. Isso é revelação para alguém aqui. Toma logo a decisão. Obreiro, toma logo a decisão. Faz o que tu quer fazer. Eu, porém, roguei a ti ou por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé, irmãos, é uma substância, um valor, uma essência abstrata que você não pega, mas precisa escondê-la, precisa pedir para o Senhor acrescentar. E o Senhor, Paulo disse, quando estava terminando a carreira, ele disse: eu fiz tudo, guardei a fé.
que deveria de ouvir, o que nós devemos de ouvir. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, foi um pouco diferente de Isaías. A boca queimou, a boca foi queimada com a brasa. Ele de mim, ai de mim que estou perecendo. Ele já ouviu a voz do Senhor dizendo: quem irei, quem irá por nós? Os anjos cantando ou falando num coral: quem irá por nós? E ele já pronto, ele foi, se antecipou, parece a tudo, dizendo: Senhor, não tem outro jeito, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pedro foi mais exortado, mais duramente do que Isaías, porque o Senhor disse: que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos que estão morrendo, teus irmãos que esperam por ti, teus irmãos que esperam a palavra do céu da tua boca, teus irmãos que esperam o verdadeiro testemunho de cristão de você, teu irmão que espera de você uma boca santa queimada, teu irmão que espera uma mão estendida quando ele está caindo no abismo e você não liga para ele, quando você massacra os teus irmãos, mandando para a boca do inferno, pensando que você não está lá, você está além da boca, você está passando por lá. Cuida, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Sabe por que, irmãos, que Jesus falou isso para Pedro? Sabe por que o Senhor falou isso? Deus Jeová falou para Isaías: porque ele precisava de homens, precisava desses homens, e precisa de nós homens. Como eu fiz sofrer o meu Senhor, como eu fiz o meu Senhor, o Espírito gemer dentro de mim. Mas um dia, glória a Jesus, pela mensagem dura que eu vi naquele dia 19, ou seja, dia 8 de fevereiro de 1987, eu era crente, mas fui na igreja por ir. Eu estava sentado numa igreja de muita gente, e o pastor que estava pregando era o pastor que fez o meu casamento, que nessa semana passada, na outra semana, fez 51 anos. Eu estava lá, eu não gostava mais dele, e ele era meu amigo. Eu não gostava porque ele continuava sendo o mesmo, e ele foi pregar a palavra. Eu disse: lá está o meu pastor, lá está o nosso pastor, lá está o pastor Valdomiro. O que é que ele vai pregar? E ele sempre pregava a palavra doce, boa, tranquilo, caladinho. Mas naquela noite, pastor Diego, o Espírito Santo pegou ele. O Espírito Santo pegou ele e apontou bem para mim, numa multidão muito grande, e disse: homem, você que está aí, seu miserável, tu pensa que tu és alguma coisa? Tu és um lixo. Tu precisa de mim, eu preciso de ti. Eu necessito de ti, eu preciso de ti. Eu preciso de ti na minha obra. Você não entende isso, homem? E quando eu vi, irmãos, eu pensei, quando ele começou a pronunciar essas palavras, eu disse: eu vou sair daqui agora, eu vou embora. Eu senti o Espírito Santo pegar no meu braço e dizer: fica aqui, é com você que eu estou falando. Você não está entendendo a minha voz? Você não está entendendo a minha voz? E hoje eu digo, irmãos, pela primeira vez eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, e daquela forma dolorida, foi quando a ferida foi feita. A ferida foi feita, abriu a ferida. Eu disse: ai meu Deus, eu vou morrer. Não, fui para frente. E quando eu estava na frente do altar, por visão eu vi eu embaixo de uma cachoeira de água, muito forte, e me lavava, e eu tomava um banho, e eu era moço ainda, e era no auge da minha vida financeira, eu tinha tudo o que queria. Meu Deus,
Eu não precisava de vida melhor. Para que aquilo? Para que? Eu não tinha o melhor carro, eu tinha tudo, podia ter tudo. Para que Deus? Mas o Senhor precisava de mim. Quando eu estava, eu senti que alguém botou a mão sobre mim. Eu, quando levantei, era um moço chamado Rubens, que é meu amigo até hoje. Quando eu me levantei, ele me abraçou e o Senhor usou ele, príncipe do Espírito, e profetizou para mim. Ele disse: a tua jornada é longa, eu lutei muito para te trazer aqui, mas tu estás hoje ao pé da cruz. Decida o que tu vai fazer, toma o jeito. E fizeram 32 anos agora esse ano, irmãos, que eu comecei no mesmo dia, nos mesmos dias, pregar a palavra, e não parei mais, e não vou parar, porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar aquele hino que diz: mais uma vez eu sinto o meu pecado. Que número é, irmão? 146 143. Nós vamos cantar esse hino, irmãos, para a glória do Senhor. E já vamos orar pelos irmãos. Enquanto eu estiver cantando, os irmãos já vêm para frente. Vem para frente. Aleluia. Você que está aqui nos visitando, você que está aqui, não sei se tem alguém pela primeira vez aqui, levanta a mão. Está lá um homem, está uma senhora, está mais outros ali. Vocês também devem vir. Quem não aceitou Jesus ainda, nunca teve uma experiência com Deus, venham para frente, que o Senhor vai te abençoar. Aleluia. Dá o tom para mim. Aleluia. Os irmãos vão cantar? Então nós vamos cantar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Todos, mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, contra
ser triste. Não tem alegria. Não tem paz. Às vezes, querido irmão, é uma coisa muito pequena. E o inimigo estica, alonga. Sabe como vai alongando? Os dias vão passando e você não acerta. Vai alongando, de repente você não tem mais jeito. Por que você pensa assim? Que não tem mais jeito? Por que você pensa que a tua boca não tem mais jeito? O Senhor vai queimar a tua boca. O Senhor vai perdoar o teu pecado. Isaías disse: e perdoou os meus pecados, teus pecados foram perdoados. Vejam a história de Pedro. Quem foi Pedro, irmãos? Ele chegou a dar a vida pelo próprio Senhor. E quando ele foi para ser crucificado, a história conta que ele disse: Senhor, eu não sou digno de morrer como mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. Aquele homem que até a sombra, as pessoas criam que se colocassem doentes à sua sombra, eram curados. Aquele homem que dizia: eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho, eu te dou, em nome do Senhor, o Nazareno, levanta-te e anda. Quem era ele? Quem era Isaías para ser o profeta messiânico, o profeta amado da Bíblia, que profetizou acerca do nascimento do Messias com detalhes? Por que nós não temos jeito, irmãos? Nós temos jeito sim, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem está doente deve vir para frente agora também, irmãos. Nós vamos encerrar o culto logo por causa do horário. Vamos encerrar o culto logo. Falta 5 minutos. Nós ofertamos hoje. Nós temos que ofertar a casa do Senhor. Não é para mim que você vai ofertar, é para a casa do Senhor. Glória a Jesus. Você está doente, irmão? Quem está doente? Muito doente aqui. Levanta a mão. Diga para Jesus onde você tem. Fala para Ele. Você também está doente, irmão? Muito doente. Diabetes. Jesus cura diabetes. Você que está muito enfermo, fica com a mão levantada. Você que está doente, fica com a mão levantada. Quem sofre do coração aqui? Você sofre, tem mais gente que sofre do coração, uma irmã que sofre do coração, onde está? Está lá, ó. Crê que Jesus vai curar. Aleluia. Ele não precisa dar novo. Ele faz esse aí novo. Foi ele que fez. Ele não costuma fazer transplante porque não precisa. Ele muda. Está batendo descompassado, está inchado, e está assim. O Senhor diz: volta a funcionar como era quando eu que fiz. Volta, aleluia, volta. Quem está aqui, está aí atrás ainda. A tua casa é um tormento. Você está ouvindo, vendo que qualquer hora a casa cai. De tanta perturbação na tua casa. Não levante a mão, venha direto para frente. Perturbação lá na tua casa. Isso, vem para frente. Perturbação noturna, diurna, barulho. Satanás querendo derrubar você. Tem alguém aí? Tem? Venha, fica aí dentro. Um presbítero vai lá, ora por ele lá, aquele senhor ali, ó. Casa perturbada, demônios que perturbam, ele impede ele ser um homem normal. Está ali, irmãos? Tem presbítero aí? Outro chega lá no lado dele, orem por ele. Pode ir também, irmão, pode, fica lá. Olhem para mim, irmãos. Aleluia. Quem crê, irmãos, que Jesus vai mudar a vida? Quem crê de verdade? Jesus vai mudar a minha vida hoje. Ele vai mudar a minha vida. Eu vou mudar de vida. Eu não vou ser só
Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, meu Pai. Eu amo a Ti, meu Salvador, por este momento sublime nesta casa, onde Teu Espírito Santo, a Tua glória, se revelou aqui entre nós. Sim, meu Deus, cura os irmãos, queima, Senhor, a boca. Sim, Pai querido, queima os lábios, queima, Senhor, as feridas. Aleluia, aleluia, aleluia. Cura o enfermo, Pai querido. Essa irmã que levanta as mãos, eu creio e vejo pela fé, tu curando o enfermo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. Sim, Pai, que nós devemos prometer, Senhor, que sermos novas criaturas. É o que nós te pedimos, Pai de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo, irmãos. Em nome de Jesus. E outra vez, em nome